Morreu ao vivo diante das câmeras. Jean Portmanov, cujo nome verdadeiro era Raphael Graven, era um criador de conteúdo francês de 46 anos que construiu sua reputação com desafios extremos e transmissões de resistência. Em 17 de março de 2025, ele iniciou o que se tornaria sua última transmissão, uma maratona de 10 dias ao vivo na Kik, que prometia aos espectadores acesso sem precedentes ao seu estado mental e físico em deterioração. A transmissão foi divulgada como o entretenimento definitivo de resistência. Portmanov foi submetido à privação de sono, com os espectadores pagando para mantê-lo acordado por meio de ruídos altos tocados em intervalos aleatórios. A cada dia, os desafios se intensificavam. No quinto dia, ele estava visivelmente desorientado, arrastando as palavras e tendo microsonos diante das câmeras. O que os espectadores não sabiam era que, nos bastidores, Portmanov havia assinado um contrato que o obrigava a completar os 10 dias, independentemente de sua condição. A equipe de produção continuou pressionando-o, introduzindo segmentos de humilhação nos quais ele era forçado a consumir substâncias que depois foram identificadas como contendo altos níveis de cafeína, estimulantes semelhantes à anfetamina e álcool. No oitavo dia, por volta das 2h13 da manhã, Portmanov começou a apresentar sinais de grave sofrimento físico. Sua respiração ficou irregular. Ele reclamou de dor no peito, mas foi coagido a continuar. A equipe de produção silenciou seu microfone quando ele pediu para parar. Às 4h27, os espectadores viram Portmanov levar a mão ao peito. Seu corpo ficou rígido e depois mole. Por 17 minutos, ele permaneceu caído na cadeira de jogos enquanto a transmissão continuava. Ninguém da equipe de produção entrou na sala. A câmera registrou seus últimos suspiros rasos. Morreu de exaustão. Li Hao era um estudante de ciência da computação de 21 anos em seu último semestre na Faculdade Profissional e Técnica de Pingdingshan, na província de Henan, China. Ele havia assinado o que a indústria chamava de acordo de cooperação com uma empresa de mídia especializada em conteúdo de jogos. O contrato parecia simples no papel: fazer transmissões por 240 horas em 26 dias e produzir 15 vídeos curtos por mês. O que Li não previa era como a agenda consumiria sua vida. O acordo resultava em mais de 9 horas de transmissão por dia, sem contar o tempo de preparação, edição de vídeos ou suas responsabilidades acadêmicas. A empresa de mídia pagava a ele cerca de 8.000 yuans ou $1.200 por mês, valor suficiente apenas para ajudar a sustentar sua família no interior de Henan. Em novembro de 2023, Li já havia se adaptado a uma rotina extrema. Colegas de quarto contaram aos investigadores que ele assistia às aulas durante o dia, depois começava a transmitir às 21 horas e seguia até às 6 horas, dormindo apenas breves períodos entre as aulas. Sua última semana foi especialmente brutal, com 5 turnos noturnos consecutivos sem descanso. Na manhã de 10 de novembro, a transmissão de Li terminou às 6h12. Os espectadores relataram que ele parecia desorientado durante a última hora, perdendo o foco repetidamente durante o jogo e tendo dificuldade para formar frases completas. Ele disse ao seu público que sentia um frio estranho, apesar do dormitório aquecido. Às 14h30, o colega de quarto tentou acordar Li para a aula da tarde. O corpo estava frio. Mesmo sacudindo-o, Li não reagiu. Os serviços de emergência foram chamados, mas os paramédicos o declararam morto no local. Seu corpo não apresentava lesões externas. A autópsia revelou que Li sofreu uma arritmia cardíaca fatal, provavelmente desencadeada por exaustão extrema e privação prolongada de sono. Seu coração simplesmente parou enquanto ele dormia. Os legistas constataram que o corpo de Li entrou em estado de crise adrenal após 5 dias consecutivos, dormindo menos de 2 horas por noite. Consumo excessivo de álcool. Wang Mufang, conhecido por seus seguidores como Irmão 3000, era um influenciador de 34 anos na plataforma Douyin da China. Ele havia conquistado um público modesto de 170 mil fãs, participando de desafios de comida e bebida que levavam o corpo ao limite físico. Em 15 de julho de 2024, Wang participou de um desafio ao vivo chamado PK, um formato popular em que streamers competem entre si por presentes e doações dos espectadores. As regras eram simples, mas mortais. O criador que recebesse menos presentes em cada rodada enfrentava uma punição. Naquela noite, Wang perdeu repetidamente para seu concorrente. A cada derrota, ele era obrigado a beber uma dose de baijiu, uma aguardente chinesa transparente com teor alcoólico normalmente entre 35% e 60%. A audiência incentivava cada gole com doações e comentários. À medida que a transmissão de 3 horas avançava, a fala de Wang ficava cada vez mais arrastada e seu rosto adquiria um tom vermelho intenso. Na metade da transmissão, ele já havia consumido 4 garrafas inteiras de baijiu, mas continuava aceitando mais desafios. Para provar aos céticos que não bebia água, Wang acendia fósforos e incendiava o líquido, mostrando as chamas azuis típicas de bebidas alcoólicas fortes. Nos últimos 30 minutos, Wang mal conseguia se expressar coerentemente e lutava para se manter sentado. A transmissão terminou às
23h42, com Wang acenando enquanto tentava se levantar. Ele tropeçou e derrubou a câmera. A transmissão foi cortada para uma tela preta. 12 horas depois, a namorada de Wang entrou em seu apartamento após ele não atender repetidas ligações. Ela o encontrou de bruços no chão da sala, cercado por garrafas vazias de baijiu. Havia indícios de que ele vomitou enquanto estava inconsciente e, em seguida, asfixiou-se. O legista posteriormente determinou que a concentração de álcool no sangue dele era de 0,58%, mais de 7 vezes o limite legal para dirigir e bem acima da faixa letal. O estômago vazio e o consumo rápido aceleraram a absorção do álcool. Wang basicamente se envenenou para entretenimento enquanto milhares assistiam, faziam doações e incentivavam sua autodestruição. Tragédia em transmissão beneficente. Brian Vignot, que transmitia sob o nome de Posh Breed, era um pai de 3 filhos de 35 anos e uma figura respeitada na comunidade de World of Tanks. Em 19 de fevereiro de 2017, ele iniciou o que deveria ser uma transmissão beneficente de 24 horas para arrecadar dinheiro para a fundação Make-A-Wish. Era um formato que ele já havia realizado várias vezes antes, muitas vezes superando uma fadiga extrema para entreter seu público, enquanto apoiava causas nas quais acreditava. A transmissão começou às 15h30 no horário do leste do Sisimanayuf. Nas primeiras 20 horas, tudo parecia normal. Vignot jogou partida após partida, parando apenas para ir ao banheiro e agradecer aos doadores. Os espectadores perceberam que ele estava bebendo energéticos e fumando cigarros regularmente para se manter acordado. Na 21ª hora, seus olhos estavam vermelhos e suas reações no jogo haviam diminuído visivelmente. Após transmitir por quase 22 horas consecutivas, Vignot disse ao seu público que iria sair para uma pausa para fumar um cigarro. Sua voz estava rouca e ele parecia ter dificuldade para se levantar da cadeira. A câmera ficou ligada, mostrando a cadeira vazia enquanto os espectadores esperavam seu retorno. Minutos e depois horas se passaram. Alguns especularam que ele adormeceu fora da câmera. Outros brincaram que ele havia abandonado a transmissão beneficente. A verdade era muito mais perturbadora. Em algum momento durante sua pausa, Vignot desmaiou em sua casa em Virginia Beach. Os legistas determinaram que Vignot havia sofrido uma parada cardíaca. A vigília prolongada, combinada com cafeína, nicotina e o estresse da performance contínua, desencadearam uma arritmia cardíaca fatal. Seu corpo foi encontrado ainda segurando um cigarro apagado, exaustão extrema. Na Donghyun, conhecido por seus mais de 1 milhão de inscritos como Great Library ou BuzzBean11, era um dos streamers de jogos mais influentes da Coreia do Sul. O criador de 36 anos produzia conteúdo desde 2009, sendo um dos pioneiros da cena de transmissões ao vivo coreana muito antes de ela se tornar popular. Em 6 de setembro de 2025, o que começou como um cansaço rotineiro terminou em tragédia em seu apartamento em Seul. Nos dias que antecederam sua morte, o comportamento de Na durante as transmissões ficou cada vez mais errático. Durante sua última transmissão, em 4 de setembro, os espectadores o viram esfregando as têmporas repetidamente e reclamando de fortes dores de cabeça. "Não durmo direito há 3 dias", disse ele ao seu público enquanto jogava League of Legends. "Minha cabeça parece que vai explodir." Por 5 horas, Na continuou transmitindo apesar do desconforto visível. Em vários momentos ele fechou os olhos brevemente e balançou na cadeira. Espectadores antigos comentaram que ele parecia incomumente pálido. Durante a transmissão, ele se levantou de repente, segurando a cabeça, sentou-se e pediu desculpas. "Só estou tonto", disse. Isso tem acontecido muito. A transmissão terminou às 2h17, quando Na disse que precisava dormir. Essas foram as últimas palavras que seu público ouviu dele. Nas 36 horas seguintes, suas redes sociais ficaram em silêncio. Isso não era incomum para Na, que frequentemente fazia pausas entre as transmissões sem aviso prévio. Na noite de 6 de setembro, sua ex-esposa usou a chave de emergência para entrar em seu apartamento após não conseguir contato com ele para a troca de custódia da criança marcada. Ela encontrou Na no chão do quarto. Os socorristas chegaram em poucos minutos, mas só puderam confirmar o que já era evidente. Na já estava morto havia pelo menos 24 horas. A autópsia revelou que havia ocorrido uma hemorragia cerebral maciça na base do cérebro. Os legistas explicaram que Na provavelmente sentiu uma pressão e dor crescentes à medida que o sangue vazava lentamente para sua cavidade craniana. Eventualmente, o sangramento se acelerou, causando perda rápida de consciência e morte. Seu corpo apresentava sinais de privação severa de sono, com níveis de hormônios do estresse normalmente vistos apenas em pacientes com distúrbios avançados de exaustão. Tragédia do mukbang. Efekan Culture era um streamer turco de mukbang de 24 anos que havia acumulado mais de 800 mil seguidores em várias plataformas. Seu conteúdo era centrado em consumir quantidades massivas de comida enquanto interagia com os espectadores em tempo real. O que começou como desafios alimentares ocasionais em 2022 rapidamente se intensificou à medida que sua popularidade crescia. No início de 2025, Culture consumia regularmente entre 10 mil e 15 mil calorias em uma única sessão, muitas vezes várias vezes por semana.
Os espectadores assistiam enquanto ele devorava pizzas tamanho família inteiras, baldes de frango frito e dezenas de hambúrgueres em uma única sentada. Quanto mais ele comia, mais sua audiência crescia. Quanto mais sua audiência crescia, mais extremo seu consumo ficava. Era um ciclo que logo se mostraria fatal. Em dezembro de 2024, espectadores frequentes começaram a comentar sobre a respiração ofegante de Coulter nas transmissões. Mesmo sentado, ele parecia ter dificuldade para respirar. Seu rosto e extremidades apresentavam inchaço visível. Durante uma transmissão, ele fez pausas entre as mordidas. Em fevereiro de 2025, o peso de Coulter havia chegado a cerca de 200 quilos, um aumento dramático em relação aos 77 quilos que ele pesava quando seu canal começou. No dia 7 de fevereiro, durante o que seria sua última transmissão ao vivo, Coulter tentou comer 5 grandes doner kebabs em menos de 30 minutos. 20 minutos após o início do desafio, ele começou a suar intensamente e reclamou de dor no peito. A transmissão foi abruptamente encerrada. 3 dias depois, a mídia turca noticiou que Coulter havia sido hospitalizado com grave dificuldade respiratória e complicações cardíacas. Seus órgãos, sobrecarregados pelo rápido ganho de peso, começaram a falhar. Os médicos o colocaram em um ventilador mecânico à medida que seu estado piorava. Nas 3 semanas seguintes, Coulter permaneceu na UTI. Seu corpo, já levado ao limite por anos de consumo extremo, não conseguiu se recuperar. No dia 7 de março de 2025, seu coração parou. Apesar de 47 minutos de tentativas de reanimação, os médicos não conseguiram revivê-lo. A causa oficial da morte foi insuficiência cardiorrespiratória secundária à obesidade mórbida e síndrome metabólica. A família de Coulter revelou depois que ele tinha insuficiência cardíaca inicial meses antes da internação, mas continuou transmitindo para manter sua renda. Se você quiser ver mais vídeos como este, clique no vídeo que está na tela agora e não se esqueça de se inscrever.